O Evangelho de Mateus, capítulo 16. Vamos ler a partir do verso 13. Não, melhor, do verso 15. Mas vós, continuou Jesus, quem dizeis que sou? Respondeu Simão Pedro, disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, Simão, filho de Jonas, porque não foi carne ou sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Verso 18, também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, que ligardes na terra será ligado nos céus, que desligardes na terra será desligado nos céus. Até aí. Vamos fechar os olhos, vamos orar. Pai Santo, diante de Ti nos achegamos nessa noite de domingo, necessitados da Sua graça e da Sua misericórdia, e da manifestação bondosa, poderosa, graciosa do Seu amor, do Seu poder. São dias muito difíceis, Senhor, onde estamos cansados, desencorajados, carentes do Seu favor, do Seu poder, da Sua graça. Não nos desampara, Senhor, não se aparta de nós. Enche esse lugar da graça gloriosa, abundante, viva, penetrante, contagiante, radiante, vivificadora, santificadora, transformadora, de modo que ninguém saia daqui desencorajado, triste, enfraquecido, mas visitados pelo Senhor, para que Teu reino avance, para que recebas glória para si, e nos conforme a imagem do Seu Filho, em nome de Jesus, amém. Presta atenção, irmãos. Quando nós somos evangelizados e trazidos a Cristo, há uma promessa em nós de uma transformação. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Há uma promessa de uma mudança, há uma promessa de receber um novo coração, de receber novas afeições, de receber uma nova mente. Há uma promessa de sermos habitados pelo Espírito Santo, de forma que obtemos recursos para mortificar nosso velho homem, mortificar a carne, mortificar o pecado. Somos agora guiados. Sabemos quem somos, de onde viemos, para onde nós vamos. Há promessas de transformação, de uma nova vida, de novidade de vida, de sermos novas pessoas, com novas inclinações, com novos sonhos, com novos conceitos. A visão muda, os pensamentos são transformados. Os sentimentos agora são todos sujeitos à vontade de Deus. Entretanto, o fato é que após a conversão, nós continuamos a pecar. Nós ainda tropeçamos. Nós ainda falhamos. Nós ainda erramos. E conviver com as nossas debilidades, com os nossos pecados, com as nossas fraquezas, com os nossos tropeços, após a conversão, é o grande dilema que a nossa alma enfrenta. Isso está claramente exposto pelo apóstolo Paulo em Romanos capítulo 7, quando ele vai dizer, o bem que eu quero fazer, eu não faço. Eu não consigo alcançar, atingir muitas vezes o nível, o padrão, a retidão, a obediência.
Mas o mal que eu não desejo, que eu repudio, vez ou outra eu me pego fazendo. Então esse é um dilema do cristão: falhas, tropeços, conviver com elas após a conversão. E nós perguntamos: por que ainda pecamos? Por que ainda falhamos tanto? Por que tropeçamos? Alguns em menor grau, outros em maior. E eu quero dirigir essa palavra hoje, pastoral, essa palavra de encorajamento, de fortalecimento, para aqueles que diante dos seus sucessivos erros, sucessivas falhas, querem desistir, estão cansados, estão abatidos, estão completamente desencorajados em face das suas falhas, das suas debilidades e dos seus constantes tropeços. Seguramente a palavra é oportuna, é pertinente, a palavra é pontual para os que me ouvem, para os que me vê. Estamos num momento crítico da nossa sociedade, crítico da cristandade, onde uma escuridão paira sobre nações, indiferença religiosa entre as igrejas, esfriamento, apostasia e cansaço. Não contamos hoje, parece, com a mesma porção de graça que os irmãos Wesley contaram há 3 séculos atrás. Não contamos com o fogo abrasador que consumiu a Nova Inglaterra por meio de Jonathan Edwards há 2 séculos e meio atrás. Não contamos com a mesma piedade e devoção de David Brainerd no meio das selvas. Precisamos da graça do Senhor, e a palavra é específica para aqueles que têm tropeçado, para aqueles que nunca conseguiram fazer as coisas certinhas, para aqueles que têm um gráfico de sempre errar, de sempre estar abaixo da média e daquilo que almejam alcançar, para aqueles que falham, como eu, como você. Existiram muitos santos na história, meu irmão, que falharam muito, que falharam sucessivas vezes e sucessivos anos. O gráfico de muitos homens que você entende como homens de Deus, nem sempre foi de progresso, eles nem sempre acertaram. Se você olhar a história de William Carey, você vai ver as decepções que ele teve quando foi enviado à Índia, ano após ano. Foram 5 anos de esterilidade, de tropeço. O próprio João Calvino, no final da sua vida, vai declarar que o que ele tinha feito, muito do que ele tinha feito foi vão. Lutero mesmo, quanto Lutero não tropeçou e não falhou até que assimilasse os conceitos e as doutrinas. Existiram no passado muitos santos que, assim como você, falharam. E nesse sentido, eu acredito que não exista personagem bíblico que mais tenha cometido erros, e estes foram registrados nas Escrituras, do que o apóstolo Pedro. Pedro vai ser o personagem hoje que vai nos ensinar a lidar com as falhas, com os fracassos, com os tropeços, com as debilidades. Pedro vai ser o modelo para aqueles irmãos que depois de anos de fé não conseguiram fazer muita coisa, a não ser errar. Nós vamos ver um pouco da história de Pedro, e que pela graça de Deus, Ele nos ajude, Ele nos ampare, Ele nos erga. Vamos ver um pouco da história de Pedro. Pedro recebeu esse nome de Jesus. Pedro se chamava Simão. Jesus dá esse nome para ele, Pedro, Kéfas, que no latim quer dizer Petrus, pequeno fragmento de rocha. Ele nasceu em Betsaida, e era filho de João, irmão de André, e residia em Cafarnaum. Cafarnaum foi uma espécie de quartel-general, de QG, do ministério de Jesus. A profissão de Pedro era pescador, algo muito comum na região. Pedro foi trazido à conversão, à fé, à salvação, através do seu irmão André.
André era discípulo de João Batista. Quando João Batista, inspirado pelo Espírito, vê o Cordeiro, encontra o Cordeiro e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Naquela hora, André, irmão de Pedro, deixa de seguir a João Batista e vai seguir a Jesus, e se converte a Jesus. Se convertendo, ele vai até Pedro e conduz Pedro até Jesus. Pedro também era casado. E agora, nós temos o chamado de Pedro a seguir Jesus. Primeiro a conversão de Pedro, depois o chamado. Isso está registrado em Lucas capítulo 5. Jesus está em Genezaré, uma região de Betsaida. Ele está no lago, em cima do barco. Pede para Pedro se afastar e começa a pregar às multidões. Depois pede para Pedro subir no barco, ir em alto mar, e ordena a Pedro que lance as redes. Aí ele diz: Senhor, já trabalhamos o dia todo e nada pegamos, mas sob tuas palavras lançarei a rede. Então é que ocorre o milagre da pesca maravilhosa, e a rede vem lotada e quase se rompe de peixes. Então Pedro presenciando aquilo fica assombrado e olha para Jesus e diz: Senhor, se afasta de mim, porque eu sou um pecador. Então é nessa hora que Jesus chama a Pedro e diz: não temas, Simão, de agora em diante serás pescador de homens. A partir daí, Pedro deixa as redes e se torna um seguidor de Jesus. Foi levado à fé pelo irmão e foi trazido ao ministério por Jesus. Não só um seguidor comum, Pedro era um discípulo, que também se tornou um apóstolo. Jesus, antes de escolher os 12 apóstolos, vai ao monte e passa a madrugada orando. E após orar, o primeiro que ele escolhe é Simão Pedro. Agora então, vai dar início a uma carreira cristã, que tinha tudo para ser bem sucedida. Pedro agora deixa as redes a partir desse dia e se torna um apóstolo de Jesus, um discípulo de Jesus, e ele vai seguir a Jesus. Tem início agora uma carreira que tinha tudo para ser bem sucedida, tudo para ser vitoriosa. Afinal de contas, ele abandonou tudo para seguir ninguém mais, ninguém menos que o Salvador, o Criador do céu e da terra. Não é bem assim. A carreira de Pedro, a caminhada de Pedro, a jornada de Pedro, foi marcada por falhas. E muitas falhas, muitos erros, muitos tropeços. Não foi o que Pedro pensava. O convite à fé e o convite para seguir a Jesus, ao contrário do que muitos pensam, não é uma vida de perfeição, não é vida de sucessos e vitórias apenas, mas uma vida muitas vezes marcada com falhas. A vida de Pedro tem muita semelhança com a nossa. Pedro é aquele homem que, como você, não consegue fazer tudo certinho. Pedro é aquele homem que, semelhante a você, falhou muito na vida, errou muito, caiu muito, tropeçou muito. E nós vamos ver isso essa noite. Pedro começa a sua jornada, agora com uma nova natureza, agora com um chamado, entretanto, com uma sucessão de falhas. Vamos ver que falhas são essas. Como foi o gráfico da vida de Pedro? Primeiro, Pedro, meu irmão, falhou em crer. Pedro falhou na sua fé. Pedro fracassou na sua fé. Pedro falhou em confiar no Senhor, em confiar nas promessas de Deus, em se apegar em Deus. Ele está com Jesus em Betsaida. Eles vão viajar de barco para uma cidade chamada Genezaré.
é que então no caminho ocorre uma tempestade, e o barco quase vai a pique, e os discípulos estão lá desesperados segurando o barco, e Pedro. É que então no meio da tempestade, eles têm uma visão de Jesus andando por sobre as águas, andando por sobre as águas, e é que nesse momento, Jesus chama a Pedro para ir andar. Entretanto, Pedro falha na sua fé e afunda. Pedro, corajosamente, num ato de fé, disse: se és tu, mestre, manda-me ter contigo, manda-me ir ao teu encontro. E ele vai e começa a caminhar. Mas é que atentando para a tempestade, a fé de Pedro fraqueja, e ele cai, e ele desce. O Senhor disse para ele assim, Jesus estendeu a mão, segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Semelhantemente a Pedro, meu irmão, quantas vezes você falhou em crer? Quantas vezes a sua fé fracassou? Quantas vezes você duvidou do poder de Deus, duvidou da bondade de Deus, duvidou das promessas de Deus? Quantas vezes você não teve coragem em face à oposição, em face à tribulação? Quantas vezes você não conseguiu seguir em frente, você recuou, você desistiu, você voltou atrás, porque te faltou fé? Quantas vezes você fracassou e o medo te dominou? Pedro estava andando, seguindo Jesus, mas quando olha para a tempestade, o medo e o pavor tomam conta, e a fé de Pedro, assim como ele, começa a naufragar. Quantas vezes você já não falhou em crer? Esteve por cima como Pedro, mas fraquejando a fé, agora está por baixo. Esse é o retrato da nossa vida muitas vezes. Falhamos em crer, falhamos em confiar na providência, falhamos em crer que o Senhor cuidará dos nossos filhos, falhamos em crer que ao abrir a boca e lançar a semente, o Senhor alcançará vidas. Falhamos em depender de Deus, fracassamos muitas vezes na nossa fé. O perigo nos sonda, nos amedronta, nos ameaça, as nuvens negras pairam sobre nós, as notícias vêm e nós trememos, e nós recuamos, e nós falhamos, meu irmão. Deixamos de alcançar vitórias, bênçãos, de prosseguir, de romper, de subir, porque nós falhamos em crer. Quantos não estão aqui assim? Sentem-se derrotados, olham para trás e vê a quantidade de oportunidades que perderam, a quantidade de portas que fecharam, a quantidade de situações que não foram solucionadas. Tudo isso porque você falhou em crer, você fracassou na sua fé, a sua fé naufragou. Quantos de vocês desfrutaram do momento que estiveram por cima, sob controle, por cima, na glória, respeitados, admirados, equilibrados, mas hoje estão embaixo, afundados? Segundo, Pedro não falhou só em crer, Pedro falhou também em sua constância, em ser constante, em ser regular, em ser preciso. Agora de Betsaida, eles vão para as aldeias de Cesareia de Filipe, e no caminho, Jesus faz uma pergunta a eles: quem dizem que eu sou? Ou quem dizem que o Cristo é? Ao que eles respondem: João Batista, outros dizem Elias, outros dizem um dos profetas. E tu, quem dizes que sou? Então Pedro responde: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Pedro dá umas das declarações mais precisas da Escritura, revela a majestade, a divindade, o messianato de Jesus.
Entretanto, 4 versículos depois do Espírito Santo ter usado a boca de Pedro, Satanás é quem usa a boca de Pedro. Mateus 16, 22, 23, e Pedro chamando Jesus à parte, começou a reprová-lo dizendo: mestre, tem compaixão de ti, isso de modo nenhum pode acontecer. Ou seja, você não pode morrer, você não pode ir para a cruz, você não pode deixar os romanos te pegarem. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda-te de mim, Satanás, tu é para mim pedra de tropeço, pois tu não cogita das coisas de Deus, e sim da dos homens. Veja só, Pedro falhou agora na sua constância. Ele recebe um elogio e logo após uma repreensão. Ele está por cima e agora está de baixo. Ele acerta, agora ele erra. Ele estava se conduzindo bem, agora faz uma lambança. Quantos aqui não falham em sua constância? Ora estão cheios do Espírito Santo, ora são oprimidos pelo diabo, ora parecem trabalhar para Deus, ora parecem trabalhar para Satanás. Foi isso. Inconstante. Pedro tinha uma vida marcada por contrastes, por inconstância. Pedro era volúvel. Talvez você é assim, a sua vida cristã, o gráfico dela é com altos e baixos. Uma semana está bem, uma semana está mal, uma semana se sente usado, cheio do Espírito, na outra se sente assediado por Satanás. E esse texto não fala só de constância, fala também de falha na sua santificação. Na sua santificação, Pedro deu uma brecha. Satanás utilizou da fraqueza de Pedro, da brecha de Pedro. Entrou, seduziu Pedro, usou Pedro, cirandou Pedro, atuou na vida de Pedro. Ele abriu uma brecha. Talvez você também, meu irmão, tenha tido falhado na sua santificação. Não consegue ser piedoso como queria, não consegue ser santo, está sempre dando lugar ao diabo. Falhou em ser santo, falhou em ser fiel, falhou em andar no caminho da retidão, falhou em andar no padrão que Deus estabeleceu. Assim como Pedro, sempre dando brechas, sempre tropeçando em pecados, sempre dando lugar ao diabo. Pedro falhou em ser constante. Pedro falhou na sua santificação. Talvez esteja ocorrendo isso com vocês. Vocês têm um histórico de vida assim, de falhas. Falha na fé, falha na constância, falha na pureza. Você nunca consegue ser o homem que gostaria, a mulher que gostaria, nunca consegue andar naquele elevado padrão que Deus preparou, separou para o povo santo. Sempre se pega envolvido com o pecado, sempre dando lugar a Satanás, abrindo portas e brechas, onde o pecado se instala, se aloja, e você parece que se tornou um cristão mediano, que jamais sai daquele nível, que jamais supera esse padrão. Terceiro, Pedro falha também no seu discernimento. 6 dias depois, o episódio de Betsaida, Jesus toma consigo 3 discípulos, e eles vão subir no Monte Hermon, o Monte da Transfiguração. Desses 3 discípulos, Pedro era um deles, que sobem onde Jesus é transfigurado. É então que aparecem naquele monte Moisés e Elias. Então Pedro, eufórico, tomando a palavra, diz: mestre, vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias, porque bom é estarmos aqui. Então o autor Lucas, com a sua meticulosidade histórica, escreve: pois Pedro não sabia o que dizia.
Pedro não sabia, Pedro falhou no seu discernimento, ou seja, falou besteira. Falhou em discernir os tempos, em discernir as profecias, em discernir a palavra, falou besteira. Primeiro, porque ele queria fazer moradas terrenas para visitantes celestiais. Ele não discerniu a aparição de Moisés e de Elias, não para estar aqui. Segundo, Pedro, ao dizer isso, coloca Jesus na mesma categoria dos dois. Moisés, o representante da lei, Elias, o representante dos profetas, mas Jesus era o cumprimento tanto da lei quanto dos profetas, estava acima de Elias e acima de Moisés. Pedro falhou no seu discernimento. Irmãos, quanto de nós, de vocês, não falham no seu discernimento das coisas? Não falham em discernir coisas tanto naturais quanto espirituais? Quantos de vocês já não falaram um bocado de besteira? Quantos de vocês não entenderam as coisas erradas? Pensaram de um jeito, como na verdade era de outro? Quantos de vocês já não tiraram conclusões equivocadas? Discerniram coisas erradas que comprometeram a vida dos filhos, a vida da mulher, o casamento, o ministério, a vida espiritual? Pedro falhou em discernir. Veja o gráfico dele. Todas as vezes que Pedro aparece, ele erra. Não parece com alguns de vocês? Todas as vezes que você dá o seu parecer, você fala besteira. Toda vez que você toma uma atitude, você erra. Todas as vezes que uma provação se põe diante de você, você tropeça. Veja só esse personagem. Todas as vezes que ele aparece, ele está associado. Ele está associado a alguma coisa ruim. A um erro, a um tropeço, a uma queda, a uma falha. Esse é o gráfico de Pedro. Falha após falha, erro após erro, queda após queda. Talvez seja assim com você. Sou eu essa pessoa. Sou eu, falta-me lucidez, falta-me discernimento, falta-me fé, falta-me pureza, falta-me constância. Quarto, agora Pedro falhou em vigiar. Vigiar. Passado um tempo, agora eles estão em Jerusalém, eles vão celebrar a Páscoa, e Jesus pede para os seus discípulos encontrarem uma casa, de onde eles vão celebrar a Páscoa, um cenáculo. Fazem a mesa e celebram a ceia. Ali o traidor é indicado. Jesus diz: um de vós há de me trair. Então eles perguntam: quem? Aquele que eu der um pedaço de pão molhado, esse vai me trair. Após celebrar a Páscoa, Jesus com os discípulos atravessa o ribeiro de Cedron e vai para um jardim chamado Getsêmani, e ele leva com ele apenas 3 discípulos, e um deles, Pedro. Então em Mateus 26, 39, 24, Jesus estando com ele vai orar, e ele diz: ficai aqui e vigiai comigo. É então que Pedro fracassa, falha em vigiar. Adiantando-se Jesus um pouco, prostrou-se sobre seu rosto em terra, e orando, dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice, todavia não seja como eu quero, sim como tu queres. Jesus está no momento mais importante da sua vida. Jesus está a algumas horas da cruz. Jesus está agonizando, chorando, e orou 3 vezes sucessivamente: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. É o momento mais amedrontador. João Calvino diz que todo o inferno se instala naquele monte Getsêmani, e aquelas angústias que Jesus sentiram, era o próprio inferno no seu coração, ao ponto dele transpirar sangue. E ele dá o privilégio dos 3 discípulos, Pedro, João, Tiago, orar com ele. Todavia, não seja como eu quero, como tu queres. E voltando para os discípulos,
achou-os dormindo, e disse a Pedro: Pedro, nem uma hora pudeste vigiar comigo? Pedro falhou em vigiar, dormiu no momento mais importante da vida de Jesus. Quantas vezes, meu irmão, você não falhou em vigiar, caiu por falta de prudência, o sono te alcançou, a distração te alcançou, e você caiu. Quantas vezes você não foi um crente tenaz, prudente, severo, grave, e por causa disso, despencou, caiu, envergonhou o nome de Deus, não se manteve de pé, cochilou, como Pedro. Segue a jornada de Pedro, falha após falha. Agora ele falha em vigiar. Talvez você é assim. Talvez você está sempre tropeçando nas mesmas coisas, nos mesmos pecados, nos mesmos erros, nas mesmas falhas. Talvez você não consegue vigiar, você é repreendido em um dia por uma falha e minutos depois está cometendo o mesmo erro. Você toma uma surra de um pecado em determinado dia e no outro está cometendo ele novamente. Você não consegue se manter de pé, estar em alerta, discernir, ter uma visão acurada das coisas, como Pedro. Como é que pode? Numa escolha seletiva, num monte que se tornou histórico, num jardim histórico, com o Criador, o Filho de Deus, com o privilégio de orar ao lado daquele que suou sangue pelos pecadores, Pedro consegue ter a pachorra de cochilar, dormir, tirar uma soneca. Então ouvi essas palavras que ferem o coração, vindas do Salvador: Pedro, nem uma hora pudeste vigiar comigo. Talvez é o seu gráfico, irmão. Eu tenho falhado, pastor. Falhado em crer. A minha fé, como Pedro diz que ela é mais preciosa que o ouro, que é provado, muitas vezes ela fracassa. Muitas vezes eu fracasso em ficar firme, não tem essa canção firme, firme nas promessas do Senhor, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, ficar vigoroso, brumado no caminho, fracasso. Fracasso em ser constante. Eu sou como, Tiago diz, como a onda do mar. Fracasso na minha piedade e na minha pureza. Fracassei. Quinto, Pedro falhou no seu domínio próprio e em conhecer a razão da sua fé. Eles ainda estão orando no Getsêmani. De repente, Judas Iscariotes chega com uma escolta. Mais ou menos 400 homens, entre soldados romanos e a guarda do Sinédrio. Eles estão com lanternas, com tochas na mão, com armas, com paus. E Jesus disse: a quem buscais? Então Judas sauda ele e dá um beijo. Ele diz: Judas, com um beijo traz o Filho do Homem? Então eles respondem: a quem buscais? Jesus. E ele diz: sou eu. A mesma palavra que Deus deu a Moisés no Monte Sinai. Eu sou. Então, os guardas cercam Jesus para pôr a mão. Pedro, vendo que o mestre estava ameaçado, sacou a espada e cortou a orelha de um soldado. E o soldado era Malco. Mas Pedro fez tudo errado, apesar da sua atitude heróica, ousada. Jesus disse: Pedro, põe a tua espada na bainha, Pedro, não beberei eu o cálice que o meu pai me deu? Primeiro, Pedro falhou em ter domínio próprio,
impulsivo, intempestivo, inconveniente, não dominou suas faculdades, não dominou suas pulsões, não dominou suas emoções, não dominou suas inclinações. Quando nós falhamos nisso, meu irmão, as inclinações da nossa natureza, a ira, a cobiça, o ódio, a soberba, a ganância, estão ali, e nós falhamos. A maioria dos comentaristas diz que Pedro não queria cortar a orelha, queria cortar o pescoço, ele ia matar o soldado. Jesus vai dizer: põe a tua bainha, espada na bainha. Então Pedro falou em domínio próprio. E por que o fez? Porque também Pedro falhou em saber a razão da sua fé. Jesus deveria morrer na cruz, deveria ser entregue às autoridades romanas. Foi com essa finalidade que Jesus veio, mas Pedro não conhecia. Pedro estava ligado ainda na velha letra, na velha aliança, achando que se tratava de um governo físico. Quantas vezes, meus irmãos, nós, à semelhança de Pedro, somos precipitados em nossas atitudes, impensadas, impulsivas, sem domínio próprio. E por que fazemos isso? Porque nós também falhamos em entender a razão da nossa fé. A ignorância nos faz agir como tolos. Veja Pedro, mais um degrau da sua drástica, trágica história. Falhou em ter domínio próprio, falhou em conhecer a razão da sua fé. Quantos de nós não falhamos em entender nossa fé? Quantos de nós, irmãos, de vocês não têm dificuldade de saber, irmão, o espírito da nossa fé, o âmago da nossa fé, a espinha dorsal da nossa fé, e vivem tristes, descontentes, desencorajados, agem como tolos, tomam atitudes precipitadas, porque não entenderam o que é o cristianismo, não entenderam o que é a fé em Jesus, dificuldade de assimilar as doutrinas, de assimilar o âmago, o coração da nossa fé. Você pode seguramente estar aqui dizendo: pastor, eu fracassei no meu entendimento do Evangelho, eu fracassei em entender o escopo, o arcabouço da nossa fé, eu fracassei em entender, pastor, por isso tantas vezes eu me meti em situações constrangedoras, porque eu não entendi a minha fé. A ignorância nos faz agir como tolos. Sexto, agora vem o pior. Pedro falhou no seu testemunho. Depois de Getsêmani, eles prendem Jesus e o acorrentam. E eles vão levar até a casa do sumo sacerdote Caifás. Ele convoca uma reunião do Sinédrio, a Suprema Corte Judaica. Pedro, então, nessa hora, o segue de longe. Quantos de nós não fazemos isso também? Começamos a seguir Jesus de longe. As decepções sucessivas vão nos afastando de Deus, vão nos fazendo querer manter distância. Pedro seguiu de longe. Então eles convocam uma reunião de Sinédrio. E Jesus é acusado de cometer blasfêmia. Então eles perguntam: se tu és o Cristo, diga-nos abertamente. Ele diz: de agora em diante, vereis os céus abertos, e o Filho do Homem com poder e grande glória, nas nuvens do céu. Aqui, essa hora, o sacerdote rasga as vestes e diz: blasfêmia! Não precisamos mais de nenhum testemunho. Então Jesus é sentenciado à morte, e morte de cruz.
é que Pedro, então, antes disso acontecer, Jesus o adverte, dizendo que ele irá morrer e que os discípulos se dispersarão. Pedro, em Lucas 22:31 diz: e disse Pedro: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e até a morte. Nessa hora, Pedro vai negá-lo 3 vezes. O que acontece? Pedro está sentado fora do pátio. Então passa uma mulher e diz: ei, tu és um deles. Tu és discípulo do Galileu. Ele: eu não sei o que você está falando, mulher. E Pedro se retira daquele lugar e passa outras pessoas: veja, és tu Galileu, tu fala como eles. Ele diz: eu não conheço esse homem. E para a terceira vez passa alguém perto dele e diz: você é discípulo dele, você é um deles. E a Bíblia diz que Pedro começa a praguejar, começa a xingar e gritar, dizendo: eu não conheço esse homem. Então cumpre-se a profecia de Jesus. Pedro nega 3 vezes a Jesus. Pedro falhou em dar testemunho da sua fé. Pedro negou a sua fé. Pedro falhou em dar testemunho de Jesus. Irmãos, quantas vezes nós falhamos em dar testemunho da nossa fé? Quantas vezes nós negamos a Jesus no nosso trabalho, na escola, com as nossas finanças? Quantas vezes falhamos em dar testemunho com nossa conduta? O negamos com atos, gestos, obras, palavras e omissões. Está aqui o retrato de um homem que não conseguiu ser fiel na profissão da sua fé. Talvez seja você. Falhei, pastor. Eu falhei em dar testemunho da minha fé. Eu neguei. Eu não testemunhei. Eu não fui íntegro. Eu não fui o que eu devia ser. Eu não consegui. Eu neguei. Eu praguejei. Eu fraquejei. Eu não tive coragem. Eu voltei as costas para ele. Pedro nega. E a Bíblia diz que depois de saindo de lá, entrou no lugar, fechou a porta e chorou amargamente. Pedro chorou o choro da amargura, o choro do remorso, o choro da covardia, o choro. Pedro ali é um homem completamente fracassado, com um histórico todo volúvel, e Pedro chora: eu neguei, eu neguei, eu neguei. Irmãos, pode ser que Deus esteja falando com vocês aqui. Pode ser que você diga: pastor, toda a minha vida se assemelha como a de Pedro. Não há área que eu não venha falhado e fracassado todos esses anos. Agora vamos ver a reação de Pedro diante de tantas falhas. Vamos ver a reação de Pedro diante de ter falhado em crer, na sua constância, na sua santificação, no seu discernimento, em vigiar, em ter domínio próprio, em dar testemunho da sua fé. Qual é a reação de Pedro diante disso? A que qualquer um de nós poderia ter: desistir. Você não está vendo aí algumas cadeiras vazias? Será que alguém de vocês aqui pensou em não vir hoje? Será que foi chegando 4, 5 horas da tarde, você não foi tomado de uma tristeza, de uma depressão? Será que não tem passado pela sua cabeça os últimos dias, semanas e meses: eu não aguento isso, isso não é para mim, eu vou jogar tudo para o ar, eu vou desistir, eu não dou certo para esse negócio não.
Eu não nasci para isso aqui não. A Bíblia diz que Pedro voltou para a sua rotina, João 21, 3. Depois disso, manifestou-se outra vez seus discípulos, junto ao mar de Tiberíades, e com os discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Mas Pedro não tinha deixado as redes para segui-lo. Agora, depois da queda, da frustração, Pedro quer distância, Pedro quer sumir, Pedro quer voltar para a sua vida antiga, Pedro não quer mais, Pedro está cheio de culpa, Pedro está cheio de fraqueza, de desânimo, sem coragem, sem fé, está completamente arrasado. Talvez esse seja o sentimento que está em você. Eu não tenho mais força para seguir, eu quero desistir, eu não quero continuar, eu quero voltar à vida antiga, eu quero recuar, covardar, desistir. Quantos de nós não passamos por isso? O desejo de desistir, de voltar atrás. Não foi como você planejou. Você não planejou o teu casamento que você tem agora. Você não planejou ter a rotina que você tem. Você não planejou depois de 1 ano, 2, 5, 10 de convertido. Está no estado que você está agora. E você olha para o passado e vê tropeços. E você vê quedas. E você vê tanta coisa. E você quer desistir. Eu quero dizer para você, em nome do Senhor Jesus Cristo, não desista. Em nome do Senhor da igreja, em nome do guarda de Israel, não desista. Não desista. Porque Jesus não desistirá de você. Agora nós vamos ver qual a solução para esse quadro. Gente, eu estou falando de uma vida. Eu estou falando de uma vida, de uma história, eu não estou falando de uma ocasião, de uma semana, uma vida marcada por isso. Agora Pedro está na praia, na beira do mar, à noite, pescando, com todas as feridas que um homem pode ter, traumas, vergonha, culpa, fraqueza, cansaço. O que Jesus tem a dizer com pessoas que chegaram nesse estado? O que Jesus tem a falar com pessoas que falharam tanto e agora querem desistir? O que acontece? Pedro desistindo volta, é que nessa hora, Jesus lhe aparece. Jesus, como bom pastor, vai atrás daquele que ele elegeu, redimiu, salvou. E a Bíblia diz, daquele que tu me deste, nenhum se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Vamos abrir lá em João capítulo 21, para nós vermos essa história épica de restauração, magnífica, magnânima, estupenda. Veja como Jesus, o que Jesus faz com pessoas como você. 21. João capítulo 21, verso 15. Depois de terem comido, vamos, 21. Depois disso, tornou Jesus a manifestar-se aos seus discípulos, aonde? Junto ao mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Quem estava lá? Estavam juntos, verso 2, 21, João 21, 2, estavam juntos, Simão, vamos lá, Tomé, chamado Dido, Natanael, que era da Galileia, os filhos de Zebedeu, e o primeiro lá, no verso 2, estavam juntos, Simão, Pedro. Eu quero te dizer, meu irmão, que hoje o Senhor está aqui para resgatar aquela ovelha que se perdeu, que se feriu, que está pensando em desistir. O Senhor vem aqui com os braços abertos à sua procura. Se você veio aqui, não foi obra do acaso, o Senhor te enviou aqui, porque Ele veio ao teu encontro. E Ele veio para quê? Verso 15, João 21, 15. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão, Pedro: Simão, filho de João, amas
amas-me mais do que esses outros? Ele respondeu, sim, Senhor. Jesus faz uma pergunta para Pedro: Simão, tu me amas? E Simão, Pedro responde, sim, eu te amo. Jesus pergunta 3 vezes a mesma coisa: Simão, tu me amas? Simão, tu me amas? Simão, tu me amas? Por que Jesus perguntou 3 vezes para Pedro? Porque Pedro tinha negado 3 vezes a Jesus. Ele estava restaurando a Pedro. E o que quer dizer aqui, meu irmão? Não importa quantas vezes você errou, não importa quantas vezes você falhou, não importa quantas vezes você pecou, para tal número de falhas, tal número de perdão. Glória a Deus! Isso é a ideia. Não importa quantos anos, não importa quantos dias, quantos meses, não importa o nível da tragédia, para tal nível de tragédia, tal nível de perdão, tal nível de misericórdia. O Senhor foi atrás de Pedro com a finalidade de restaurar a Pedro. O Senhor não te trouxe aqui para ouvir o conto da carochinha, para você sentir arrepios na terceira vértebra. O Senhor te chamou aqui porque Ele está aqui, Ele se faz presente aqui, e Ele quer restaurar você. Segundo, Simão responde 3 vezes, sim, eu te amo. E Jesus dá a sua réplica. Pergunta, réplica, resposta e réplica. Então, apacenta minhas ovelhas. Primeiro. Segundo, apacenta minhas ovelhas. Terceiro, apacenta minhas ovelhas. Que ovelhas? O senhor quer agora que eu deixe de ser pescador para cuidar de ovelha? Não, claro que não é isso. Simão, volta para o colégio apostólico, volta para o discipulado, volta para o ministério, volta, Simão, deixe as redes novamente, volta, Simão, Ele está dizendo aqui essa noite para o irmão que baixou a guarda, Ele está a dizer para você que está pensando em desistir, não desista. Talvez está um fio, uma linha tênue, eu vou sucumbir, eu vou desistir, eu vou voltar as costas. O Senhor está dizendo, apacenta minhas ovelhas, varão, apacenta minhas ovelhas, irmão, não desista, não baixe a guarda, volta para o teu posto, bate continência para o capitão da tua salvação e diga, quais são suas ordens? Volta para o teu posto. Volta. É isso que Satanás quer. Satanás quer pisar na sua garganta. Satanás quer fazer de você um derrotado. Satanás quer tirar seus sonhos. Satanás quer manchar sua história. Satanás quer te ver na ruína. Isso, desista. Sirva o Deus desse século. Sirva a Mamon. Sirva esse mundo. Volte para as redes. Volte para esses lugares. Mas o Senhor está a dizer, apacenta as minhas ovelhas. Meu irmão, se Deus te chamou, esqueça, é irrevogável o chamado, esqueça, se um dia a chama ardeu no seu coração, esqueça, se um dia você se inclinou para almas, para pecadores, esqueça, se um dia o seu coração inflamou ao ver um homem com o microfone na mão, esqueça, volte, não pergunte qual é o seu salário, quantas retribuições você vai ter, quantos aplausos e elogios, apenas aliste-se, recrute-se, diga, estive fora, mestre, estive longe, caído, mas voltei, estou aqui, envia-me a mim. Agora vamos ver, aqui meu filho, com Bíblia não tem essa, com Bíblia mata a cobra e mostra o pau, aqui não dá ponto sem nó, é uma cajadada 2 coelhos. Vamos ver o retorno de Pedro. Pedro volta, o Senhor o convence. Vamos ver agora o derrotado Pedro, o fracassado Pedro, o vulgar Pedro, vamos ver o covarde Pedro, o fraco Pedro. O que Deus faz com Pedro? Abre em Atos, é depois de João aí, pula para Atos. Abre em Atos, capítulo 2. Atos, capítulo 2.
olha só, depois, deixa aberto no 2, depois que Pedro volta, depois de anos fraquejando, que o Senhor restaura, volta, agora o que Deus faz? Deus capacita a Pedro. Olha só a descida do Espírito Santo, Atos 2, verso 1, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Agora o verso 4, e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Pedro agora é revestido de dunamis, revestido de poder. Deus chama Pedro e agora capacita Pedro. Ele dá recursos a Pedro, dá uma capacidade singular a Pedro. Meu irmão que está aqui, Deus não te deixará minguando por muito tempo, tendo inanição, só brincando com essas fagulhas. Deus há de enviar fogo sobre você, há de encher você, capacitar você. Você está achando que você é o quê? Você não é não seja menos do que você é. Você é templo do Espírito Santo, santuário do Deus vivente. Não seja menos do que você é. Paulo vai dizer, e temos esse tesouro em vasos de barro, para que a glória, para que a excelência do poder não seja nossa, mas de Cristo. Sim, o vaso é de barro, sim é fraco, sim é pecador, mas a excelência habita em você. O Altíssimo não habita em templos feitos por mãos, Ele escolheu habitar em você. Você, o mesmo Espírito que vivificou Jesus dos mortos, habita em você. Em você, é pouca coisa isso. Deus vai capacitar você. Pedro já fazia milagres, Pedro já tinha alguns dons, Pedro já executava as obras, mas nada parecido com Atos capítulo 2, cumprimento de Joel, fogo, chama. Pedro foi revestido, ficar em Jerusalém até que sejais revestidos de dunamis. Deus vai capacitar você. Deus não deixará você agindo com essa porção por muito tempo, nessa condição por muito tempo, e Deus há de encontrar você. Segundo, Pedro, essa aqui é aquela, tem algum termo em inglês para falar quando é aquela, fire. Deus, desculpa, é porque eu empolgo, sabe? Eu empolgo, fico muito emocionado, mas a emoção de Deus é maior que a minha. Deus nos fará recuperar todo o tempo perdido. Atos capítulo 2, escute que eu estou com vontade de pegar você e te levantar, de júbilo. Escute, pastor, a minha vida, desde que eu converti até hoje, 16 de outubro de 2021, não consistiu em nada além de inércia e esterilidade. Tudo bem, mas o meu Deus é um Deus atemporal, Ele não está condicionado ao espaço e o tempo, de forma que espaço e tempo para Ele são coisas insignificantes. Depois que Pedro recebe o Espírito Santo, o cara que afundou na água, o que titubeou, o covarde, o bobão, o fraco, esses homens estão cheios de mostos. Pedro levanta, toma a palavra, varões israelitas, esses homens não estão cheios de mosto, como vós pensais, porque essa é a 9ª hora do dia. Mas isso, e ele cita a profecia de Joel. Então Pedro prega um dos sermões mais poderosos de todos os tempos na humanidade. E Pedro, escute, ele fez em um sermão, o que ele não tinha feito na vida inteira. E ele pregou, e a Bíblia de sorte, dos que foram batizados aquele dia, foi o número de 3.000 almas. 3.000 almas. Deus vai recompensar o seu tempo perdido.
o que ele não fez na vida inteira. Ele fez um único sermão, em Atos capítulo 4, verso 4, depois de ter curado o coxo em Formosa, ele prega outra vez, e a Bíblia diz que esse número de 3.000 sobe para 5.000, não é 3 mais 5, 8, não, é contando com os 3, 5.000, em 2 sermões. Pedro provavelmente fez o que não faremos em toda a nossa vida, juntos. Sai dessa agora, vai, pode me pegar, eu fico aqui, vem debater comigo agora, sai dessa. Mas sai dessa. Ou Deus não pode fazer? Deus precisa do quê? Do tempo, do espaço, da política, da economia, do clima? Não. Ele sabe de quem que Deus precisa? Sabe de quem, Urso? Só dele mesmo, e de mais ninguém. Veja só, em Formosa, muitos, porém, dos que ouviam a palavra, aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. O que Deus não fez na sua vida até o dia de hoje, se você considera um fracasso, uma perda de tempo, Ele vai recompensar você, e Ele pode em minutos, em horas, em dias, fazer com a sua vida o que Ele não fez em toda a existência dela. Quem crê diz amém. Imagina o Pedrão, e o Senhor, eu só, igual o Ronaldo Lidório, quando o chefe da tribo pegou a criança morta e deu para ele olhou assim, seu Deus não é bom? Ressuscita essa criança. Ele pegou, Deus, eu sou presbiteriano. Pedro diz, Deus, eu sou Pedro. Deus pode fazer isso com você. Terceiro, Deus capacitou Pedro, Deus recuperou o tempo perdido, Deus deu 9 novos talentos a ele. Veja Atos 3, 6, veja Atos 3, que coisa linda, Atos 3, veja só, verso 1, Atos 3, 1, Pedro e João subiram ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem, coxo de nascença, o qual punha diariamente à porta do templo chamado Formosa para pedir esmolas aos que entravam. Agora verso 6, Pedro porém lhe disse ao mendigo, não possuo nem prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto te dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Dons, talentos, veja só, Pedro já fazia algo, já executava algumas curas, expelia demônios, mas esse tipo de coisa estava restrito só ao Senhor Jesus. Deus deu algo para Pedro que até então ele não tinha. Deus deu dons miraculosos, prodigiosos a Pedro. Agora na nova fase, Pedro contava com dons que ele não tinha. Meus irmãos, Deus também fará isso conosco. Deus não nos colocará na trincheira, no pelotão de elite, no fronte da guerra, todos depenados, sendo humilhados para o inimigo. Deus há de nos cingir de sabedoria, há de nos dar porções maiores de santidade, há de nos dar graça, persuasão, para fazer sua obra. Conte com isso. Eu trouxe aos seus discípulos, eles não puderam expulsar. Quem pecou para que esse tivesse? Lembra? Essa primeira fase de Pedro. Agora fitando os olhos disse, prata e ouro eu não tenho, o que eu te dou. Levanta e anda, e saltou. Não significa que a nossa vida, ela será da mesma forma que ela começou. Quarto, Deus confiou a Pedro uma grande responsabilidade. Olha isso aqui, não dá para você abrir aqui, não é em Atos agora, mas presta atenção. Gálatas 2, 7 e 8, Paulo está dizendo, antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, como a Pedro da circuncisão, pois aquele que operou eficazmente em Pedro, para o apostolado da circuncisão,
Deus confia agora uma obra nobre, um ministério gigantesco a Pedro. Pedro, Paulo vai para os gentios e você vai para os judeus. O ministério da circuncisão. Você vai pregar para judeus. Você vai ser o apóstolo dos judeus. Eu te dou a Judeia. Eu te dou a Samaria. Eu te dou, Pedro, Jerusalém. Eu te dou a Galileia. Para um homem que estava pescando sardinha, peixe deve ter lá em Urso. Salmão não é, viu, Raquel? Pedro estava consertando geladeira. Pedro não aguentava nada. Agora Pedro, Deus confiou algo grande a você. Quem te disse que as suas falhas sucessivas podem impedir Deus de dar uma nação para você, uma igreja para você, um ministério para você, uma causa para você, um orfanato para você, vidas para você, multidões para você? Ele pode dar. Quinto, está acabando, não fique nervoso. Agora, é o ápice, tem o ápice do ápice, mas agora o ápice. Pedro se torna o maior líder da igreja primitiva. Gálatas 2:9 diz que Pedro, junto com João e Tiago, eram colunas da igreja. E quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Pedro e João, que eram reputados como colunas da igreja. Vai ver o concílio de Jerusalém em Atos 15. Vai ver em Atos 2, em Atos 4, em Atos 3, 13, veja a autoridade de Pedro, a liderança de Pedro, a ousadia de Pedro. Pedro não é mais covarde, mimado, medroso. Pedro agora é um líder, um exemplo, ao ponto de ser chamado coluna da igreja. Não significa porque você foi um covarde a vida inteira, um perdedor, tropeçou, errou, que Deus não pode te fazer um homem ou uma mulher de respeito. Ele fez a Pedro. Agora o último. Agora o ápice do ápice. Ápice do ápice. Quando Jesus está lá no barco, ele pergunta: Pedro, tu me amas? Pedro responde: eu sei que sim, eu te amo, tu sabes que eu te amo. No português não dá para a gente saber a profundidade que está sendo dita ali. A gente tem que ir para a língua original, o grego. Jesus, quando pergunta: Pedro, tu me amas? Jesus usa o termo ágape. É o maior nível de amor, amor condicional. Pedro, tu me amas, ágape? Pedro, quando respondia: tu sabes que eu te amo, filéu. É o amor fraternal, é um nível abaixo. Pedro, tu me amas, ágape? Sim, eu te amo, filéu. Primeira vez. Segunda: Pedro, tu me amas, ágape? Sim, eu te amo, filéu. Aí Jesus na última vez diz: Pedro, tu me amas, filéu? Aí Pedro se entristece: sim, eu te amo, filéu. Ou seja, quando Jesus disse que Pedro poderia negar, Pedro disse: eu estou pronto para morrer por ti, eu te amo incondicionalmente. E agora o Senhor diz: tu me amas incondicionalmente? Pedro está com vergonha. O Senhor sabe que eu te amo, mas agora eu não confio, eu não sei se eu posso dar a vida para morrer, a vida para entregar a vida para morrer para o Senhor. Eu não te amo, ágape, eu te amo, filéu. Tu me ama, ágape? Não, te amo, filéu. Tu me ama, filéu? Sim, eu me amo, filéu. Agora Jesus diz: agora você está pronto para morrer comigo. Vamos encerrar em Atos, em João 21, rapidinho, senão os irmãos me apedrejam aqui. Quem está gostando diz amém. Quem está achando que está demorando, tem coragem de falar de mim. Olha isso aqui, gente, olha a maestria do mestre. Olha lá, João 21, verso 18. Em verdade te digo, que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo, e andavas por onde querias. Olha só: quando porém fores velhos, estenderás as mãos, e outro te cingirá, e te levará para onde não queres. O que será que quer dizer isso? Aí Jesus explica, 19. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus.
Depois de assim falar, acrescentou: segue-me. Sabe o que é isso? Pedro agora está pronto para morrer por Cristo. Jesus está falando o gênero de morte. No ano 64, provavelmente a mando de Nero, Pedro é condenado a ser crucificado. E a história diz que ele não aceitou a ideia de ser crucificado como seu Senhor e pediu: me crucifica de cabeça para baixo. No ano 64, Pedro se torna um mártir, de covarde, inconstante, inconsequente, sem fé. Agora Pedro encerra a sua vida como um mártir cristão e um dos maiores cristãos de toda a humanidade, um dos maiores santos de todos os tempos. Deus é um Deus que restaura vidas. Deus é um Deus que muda sortes, realidades, circunstâncias. Não importa como você chegou aqui, não importa o que você fez até esse exato momento, Cristo está aqui, na beira do mar, como foi até Pedro dizendo: apacenta minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas. Eu te perdoo, eu te perdoo, eu te perdoo. Amém? Quem crê nisso, fecha os olhos, curva a sua cabeça.